Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amor pelo saber na filosofia grega e a invenção da história. Temas maravilhosos que a gente pode então até exaltar um pouco na tentativa de compreender toda essa temática criada pelos gregos ali na história passada, né? Então, mesmo antes da filosofia grega ter a sua origem, como nós sabemos na Grécia, por volta do século 7 a.C., os gregos já buscavam uma explicação no mundo mítico, nos deuses, como vimos na aula passada, né? Era a tendência deles querer entender um pouco desses fenômenos da natureza, aquilo que eles não tinham uma ideia de como funcionava, né? Mas foi a partir do uso da razão que então o homem começou a ir além do mundo mítico, ou seja, buscando algo que pudesse trazer à tona toda a vivacidade das suas próprias dúvidas, né? Isso aconteceu depois da formação das polis nas cidades gregas e o desenvolvimento da política também, né? Nós estamos falando aí, lá nos conteúdos passados, nós já chegamos a ver isso daí, né? Formação da polis é a formação das cidades gregas, e desenvolvimento da política era quando a aristocracia buscava então subjugar a grande maioria, os maus nascidos, né? Porque os bens nascidos faziam parte então do grupo que dominavam as próprias cidades, né? Então, após a formação da polis e o desenvolvimento da política, então os gregos então eles adotaram nova maneira de ver o mundo, de enxergar a própria realidade, que valorizava o questionamento, antes não podia questionar praticamente nada, que buscava investigação das certas situações que estavam lhe incomodando e também trazia em pauta a própria reflexão. Então, veja só que isso aí trouxe para o homem grego toda uma nova estrutura no pensar e no modo de agir também. Aí vem uma palavrinha bonita, né? Filosofia. O que quer dizer a palavra filosofia, né? Ela até então, hoje, não tem tanto sentido como ali no passado, né? Mas foi Samos, né? Foi na verdade Pitágoras de Samos que inventou essa palavrinha pequenininha, filosofia, né? Ela é a junção de duas outras, né? Filo, amor e amizade, e sofia, que é sabedoria e conhecimento. Trouxe para uma realidade numa época que buscava então dar tonalidade tudo aquilo que não tinha percepção ainda como um todo, ou seja, os deuses não conseguiam explicar daquilo ali como eles até então queriam, né? Então, filosofia é amor pela sabedoria, respeito pelo saber, né? Ou seja, usando a razão, a capacidade intelectiva de buscar algo que pudesse trazer toda uma configuração da realidade até então não compreendida. Isso aí era um amor, era algo profundamente, né? Então indica um estado de espírito ser filósofo, buscar o conhecimento, usar a razão, desmistificar toda aquela situação que não conseguia, assim, no senso comum dar a resposta, na verdade, era um indicativo de um estado de espírito. Pessoa que ama, deseja o próprio conhecimento, né? Então quem é o filósofo? Filósofo é aquele que ama a sabedoria, aquele que ama o saber, aquele que ama a arte de buscar aquilo que ele não conhece, não domina de certa forma, né? O filósofo é aquele que tem amizade pelo saber, aquele que deseja saber. Tanto é que a pessoa filósofa, na verdade a maioria hoje no Brasil é licenciado em filosofia e não é filósofo. Filósofo, ele tem que fazer o bacharel, né? É um pouco mais na pesquisa, aquele que não vai dar aula simplesmente, né? Mas o filósofo, ou seja, o licenciado em filosofia, ele tem uma paixão por leitura, por conhecimento, que você nem imagina, viu? São pessoas que realmente estudam, pessoas que realmente não se contenta com aquilo que é colocado para ele, né? Ele questiona bastante, né? Não consome o produto pronto e acabado da forma que ele vem para nós, né? Como surgir a filosofia? O professor Fernando tem certeza que já tenha falado disso para vocês nas aulas de filosofia, né? Então, os primeiros filósofos
foi o primeiro, né, entre tantos, né, chamados de pré-socrático, que vem antes de filósofo Sócrates, no século IV a.C., nós temos Tales de Mileto. Tales, um filósofo rico, tinha um entreposto comercial na cidade de Mileto, muitos escravos, mas ele não se contentava com a maneira de ver as coisas. E ele então, sentado no seu riozinho, próximo no fundo do seu comércio, e ele observando a água, onde deu um tique na cabeça dele. Olha, ele fala assim: o início de tudo, a origem de tudo está na água. Ou seja, a água é o princípio de todas as coisas. Todas as coisas estão cheias de deuses. O ímã que move o ferro, né? Ele vai falar assim, que o calor necessita da água, né? O motor acaba ressecando, né? A natureza é úmida, o alimento contém seiva. Então, essa ideia de Tales de Mileto na Grécia Antiga, nós estamos falando do século VI a.C., 7 a.C., provocou uma onda, um fervoroso gigantesco em toda a Grécia Antiga, né? Porque, imagina só, onde se já viu contrariar os princípios divinos, os princípios míticos dos deuses que moravam lá no Olimpo, Zeus, por exemplo, né? Mas foi corajoso. A partir daí surgiram tantos outros, né, como Anaxímenes, Anaximandro, Parmênides, Zenão, todos eles contrariando, né, com novas ideias. Eu tenho certeza que o professor Fernando colocou isso para vocês maravilhosamente bem, né? Como diz Heráclito, tudo flui, tudo está em movimento e nada dura para sempre. É a mesma coisa falar para você assim: meninos, vocês não tomam banho no mesmo rio duas vezes. Não tomam banho duas vezes no mesmo rio. Quando você toma banho hoje, você saiu, você voltou mais tarde, no outro dia, o leito do rio não é o mesmo mais. As folhagens, a próxima também não é o mesmo. A água não é a mesma mais. Então tudo se transforma, nada permanece como ali está. E esse pensamento trouxe assim algo maravilhoso para a época, né? Porque ele contrariava todo aquele pensar mitológico das coisas organizadas, criada por Poseidon, né? Criada por todos aqueles deuses inventados na cabeça dos gregos antigos, né? E junto depois vêm os sofistas. Os sofistas, eles negavam a existência de uma verdade absoluta. O filósofo, eles vão falar assim que as coisas só podem ser ou verdadeiras ou falsas, né? Ou seja, para o filósofo que buscava o raciocínio, que buscava a verdade, né, para ele as coisas eram verdadeiras ou eram falsas, não tinham meio termos, né? Mas já para os sofistas, aqueles que vendiam o conhecimento, vendiam sua arte de saber para aquelas pessoas que poderiam pagar, eles vão falar assim, não, que o conhecimento é relativo, né? A verdade, a bondade, a justiça, a moral, tudo é relativo, né? Tudo isso é na busca de novos pontos de vista. Então veja só como que a filosofia, o conhecimento, o saber, ele passa por nuances até então desconhecido por todos nós, né? Para chegar ao conhecimento que é hoje, como nós vivemos de certa forma, né? Então Sócrates é um dos filósofos que morreu defendendo a juventude, defendendo o pensar autônomo, defendendo a criticidade, né? Ele foi condenado num tribunal dos aristocratas da cidade de Atenas e o castigo dele foi então tomar um copo de cicuta, que é um veneno muito forte, né? E falou para ele, ou você para de corromper os jovens e para de usar essas ideias, ou você toma o veneno. Qual que ele escolheu? Ele falou assim, não, eu não vou trair o meu pensamento, a minha dignidade, eu vou tomar o veneno. Tomou o veneno e acabou então morrendo, né? Ele defende que a reflexão e a virtude eram fundamentais à vida. Esse virtude aqui, entende com virtude. Virtude é a essência do homem, né? É aquilo que faz do homem acabado, é aquilo que coloca toda a nostalgia do próprio indivíduo, né? E ele fala assim que isso é defendido para ele, a virtude, e defende junto com a virtude a própria reflexão, né? E encarava o conhecimento como uma investigação permanente, sempre. Platão já é um outro filósofo grego antigo no mundo das ideias, né? Aquele que vive
tropeçando à toa não, né? Mas ele vive no mundo das ideias, porque ele fala que todas as coisas têm o seu arquétipo no mundo suprarreal, mundo metafísico, né? Ele sustentava que o mundo real, né, era um mundo imperfeito, porque o mundo perfeito está no mundo das ideias. Esse mundo perfeito é um mundo inatingível para a maioria dos seres humanos. Não é qualquer um que consegue pensar no mundo perfeito. No mundo imperfeito, que é o mundo real, todos nós vivemos, todos nós consolidamos facilmente. Mas no mundo perfeito, que é no mundo dos arquétipos, no mundo das ideias, aí são poucos que podem chegar a isso daí, né? Aristóteles vai falar assim, então, que o ignorante, ele acaba afirmando, o sábio duvida e o sensato reflete, né? Então, o ignorante, ele afirma no mundo real ali, né? O sábio, que vai buscar o arquétipo, ele vai duvidar. O sensato, que é o filósofo, então, vai buscar uma reflexão, né? Ou seja, se eu falo que pau é pedra, estou no mundo da ignorância, né? Aí o sábio vai falar assim, olha, as coisas não é bem assim não, hein? Pau às vezes não pode ser pedra, ele pode transformar numa pedra dependendo do processo químico da terra, e nem todas as árvores, né, podem transformar isso aí, né? Já o sensato, ele vai refletir essa mesma ideia, né? Então, por isso que a filosofia é considerada hoje a base de todas as áreas do conhecimento do saber, né? A matemática, a física, a química, a biologia, tudo que você estuda, engenharia, toda ela tem a base na filosofia. Então não adianta querer teimar, né? Olha, eu odeio filosofia, eu não gosto de filosofia. Mas a filosofia está entranhada na sua própria vida, na sua decisão, né? Quando você faz uma reflexão, você está trabalhando na própria filosofia. Então tá aí, filosofia, há um conhecimento maravilhoso que a gente pode então esclarecer e caminhar numa realidade até então, né, não podemos conhecer como todo, né? Surgiram a partir daí várias outras correntes, né, as correntes filosóficas, como na filosofia helenística, né? Ali depois que os macedônicos eles encontraram com os gregos, criaram então vários pensamentos egípcios, persas, né? Colocaram no conhecimento romano também os gregos, criando a cultura helenística, vem de Heleno, né? Ele vem, um dos principais, né, correntes aí é o epicurismo. Nós estamos falando de ataraxia, a ausência de perturbação, é a busca do prazer, né? Então esses pensadores que trabalhavam essa ideia aí também, contrariando outras, né? Como por exemplo o estoicismo, os estoicos, né? Então ele viver bem consigo mesmo, né? É o estado de serenidade do indivíduo, estar em paz com o seu coração e contigo mesmo, estoicismo, né? E o ceticismo, tudo é incerto, né? Nenhum conhecimento é seguro, vamos dizer assim. No mundo das incertezas, é o cético, né? É aquele que é o duvidoso, né? Aquele que levanta cedo e fala assim, será que hoje vai chover? Hoje vai dar sol? O que vai acontecer, né? Olha, eu duvido que o cara sabe tal situação, né? E o cinismo, é o cínico, né? É o desapego aos bens materiais, aqueles que vivem, então, despojar de tudo o que está aí para ser trabalhado, né? E para finalizar a nossa conversa de hoje, que já passou muito tempo no nosso vídeo, né? Os direitos romanos, que era respeitar os costumes e não faltar com a verdade, né? Eram as normas a ser obedecidas ali na época do Império Romano, né? Era o pensamento romano dentro do próprio direito, o primeiro respeito aos costumes, né? E a própria moral, e também não faltar com a verdade, que era a própria ética, né? Isso era normas a ser obedecidas para os romanos, né? Na vida familiar, como acontece hoje, devia-se obedecer aos mais velhos e seguir os seus exemplos, né? Apesar que hoje tem alguns exemplos aí no mundo da política que não dá bem para os jovens seguirem, né? É muito complicado, né? Mas na vida familiar que nós estamos falando, né? Nós falamos Brasil é uma grande família, né? Mas na vida familiar, célula individual, né? Busca aí seguir os mais velhos, os preceitos dos avós, dos bisavós, dos pais, né? Que tem muito a colocar né? O seu grande conhecimento, né? E a coragem, a lealdade, a disciplina, a fidelidade, o respeito aos deuses também deviam fazer parte da cultura, né? Da conduta de todo cidadão romano. Veja só aí, né? A conduta do cidadão romano estava ali
no respeito aos deuses, né, das suas épocas, nas suas tradições, nas suas vivacidades como um todo, né? Tá bem aí? Ficamos mais uma aula para frente. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau!